Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Elber e hoje estou aqui para apresentar a resolução comentada de uma questão que caiu no Enem em 2014, muito interessante, porque a resolução dela usa uma relação entre dois conceitos físicos que nem sempre é bem compreendida, que seria a relação entre queda livre e movimento orbital. Beleza? Vamos começar a questão, a resolução, mais bem, a partir da leitura do enunciado. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Bem, movimento de satélites. Tanto satélites naturais como satélites artificiais obedecem às mesmas leis. Ou seja, o movimento da Lua e o movimento de um satélite meteorológico é o mesmo, é um movimento orbital. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha na figura agora? Aqui está. Que o enunciado fez referência. O primeiro quadro, eu estou vendo a Mônica furiosa. Isso é uma característica dessa personagem. E ela lança, por um motivo qualquer, o coelhinho em direção ao Cebolinha. E ela erra. No segundo quadro, aparece o Cebolinha se burlando da Mônica. E a Mônica fica ainda mais furiosa. Aí vem esse terceiro quadro aqui. Para entender o terceiro quadro, a gente tem que voltar no primeiro. Aconteceu o seguinte: a Mônica lançou o coelhinho com tanta força que a velocidade adquirida pelo coelhinho foi tão grande, que ele conseguiu dar a volta completa ao redor da Terra. Ele regressa à posição inicial, passando pela Mônica. A Mônica fica até espantada, porque não é um fenômeno comum, e atinge o Cebolinha. Aí o último quadro aparece o Cebolinha no chão, e a Mônica agora é quem se bula do Cebolinha. Tudo bem? Antes de prosseguir na leitura do enunciado da questão, vamos parar um pouquinho, fazer uma pausa. E não uma pausa para poder entender o que é que está acontecendo aqui. Tá? Nesse terceiro quadro. Bom, para entender, a gente tem que primeiro sair da Terra. Tem que ir para outro lugar, porque na Terra é difícil que isso aconteça. Vamos para um asteroide? Que tal? Certo? Um asteroide pequeno, com alguns quilômetros de diâmetro, sem atmosfera. E de maneira exagerada, fiz aqui um astronauta em cima do asteroide. E o astronauta, ele tem na mão uma bolinha de tênis, tá certo? E ele faz um lançamento horizontal com essa bolinha, tal qual um jogador de beisebol faria, tá? O que vai acontecer aqui? A gravidade do asteroide vai puxar a bolinha para baixo, e a inércia vai querer empurrá-la para frente. Então a bolinha faz um movimento composto. Então ela vai dar a volta. Ela circunda o asteroide e atingiria o astronauta pelas costas. É isso que o quadro da tira da Mônica está dizendo. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso aqui é possível? A resposta é sim, é possível. Para entender isso aqui, a gente tem que buscar, primeiro, entender a relação que existe entre queda livre e movimento orbital. A pergunta que eu faço é simples: qual é a relação entre queda livre e movimento orbital? A relação é simples também. As duas coisas são a mesma coisa. Queda livre é movimento orbital. Quem determina isso pela primeira vez foi o famosíssimo Isaac Newton, mais ou menos no ano de 1666. Vocês conhecem uma anedota de uma maçã que cai associada a Newton? Muitos trabalhos de divulgação científica usam isso, uma maçã caindo na cabeça do Newton. Muitos livros de física usam imagens como esse aqui na capa de uma maçã caindo. O que significa isso? Essa maçã está associada a uma história que Newton mesmo conta que aconteceu no momento em que ele estabelece essa relação. Vocês querem conhecer a história? Quem não conhece, eu vou contar agora. Foi nesse ano mesmo aqui, de 1666, houve um surto de peste negra na cidade de Londres. E o surto não pôde ser controlado.
e ele começou a se espalhar pelas regiões vizinhas. Newton, nessa época, era um estudante na Universidade de Cambridge. Os reitores da universidade dele acharam por bem suspender as aulas para evitar que houvesse mais contágios. Aí então Newton pega suas coisas e vai para uma propriedade rural da família dele, uma espécie de casa de campo. Aí conta Newton que ele estava certa tarde sentado debaixo de uma macieira. Suponha que isso aqui é uma macieira. Vamos supor que aqui está o Newton meditando sobre o problema da gravidade, e de repente ele vê uma maçã cair. Nesse momento, Newton tem uma ideia, uma espécie de insight. Ele entende o seguinte: a força que faz a maçã cair é a mesma força que faz a Lua girar ao redor da Terra, que hoje chamamos precisamente de força gravitacional. Bom, pra gente isso é óbvio hoje em dia, mas na época, gente, isso aqui foi uma bomba tremenda, viu? Porque Aristóteles, no século III, Aristóteles, mais ou menos em 300 a.C., estabeleceu que as leis físicas que regem o movimento dos corpos terrestres eram diferentes dos corpos celestes. E essa postura intelectual se estendeu por toda a Idade Média. Certo? Ou seja, para Aristóteles, a natureza estava dividida em dois domínios. O domínio da física que rege os corpos terrestres era diferente do domínio da física que regia o movimento dos corpos celestes. Isso para Aristóteles. Aí vem Newton e diz que não. A queda livre, que é um movimento da física terrestre, obedece às mesmas leis do movimento orbital, que é uma física celeste, ou seja, esses dois movimentos são equivalentes. Ou seja, Newton estava desafiando uma tradição que durou quase 2000 anos. Por isso que eu digo, foi uma bomba essa relação, essa ideia que Newton teve nesse momento. Certo, gente? Então, o que a gente vai fazer nessa apresentação é o seguinte. Vamos entender isso, né? Como é que é possível que um corpo dê a volta e atinja o astronauta pelas costas, que é o caso da tira da Mônica, precisamente, a partir da relação entre queda livre e movimento orbital. Ou seja, vamos entender como que a queda livre é capaz de explicar o movimento orbital. Ou, dito em outras palavras, como podemos entender o movimento orbital a partir do movimento de queda livre. Beleza? Bom, vamos começar então por queda livre. Isso aqui é domínio de Galileu Galilei, tá? Deixa eu apagar a figura que já não vamos precisar dela. Bem, Newton, gente, como pessoa, diziam que ele era um bichinho bem complicado, viu? Tipo, era uma pessoa muito difícil de se lidar. Mas era um gênio. E foi muito reconhecido no seu tempo. Quando ele ficou mais velho, foi nomeado como uma espécie de diretor da Casa da Moeda da Inglaterra. Tipo, uma espécie de ministro da Economia na época. Quer dizer, apesar de ser uma pessoa difícil, de um gênio difícil, ele era uma pessoa que teve um grande reconhecimento na sua época. Bom, para começar, queda livre então, Galileu, certo? Para ver o que a queda livre nos diz, eu preciso primeiro tomar uma posição mais elevada, e aqui eu vou tomar um assistente, certo? Tá aqui em cima. E ele tem uma pedra nas mãos. Aqui. E eu peço para o assistente abandonar a pedra. O que vai acontecer? A gravidade é uma força tipicamente atrativa, ela vai puxar o corpo para o centro da Terra. Então, a gravidade vai fazer com que o corpo caia. E o corpo não tem outra coisa que fazer, exceto obedecer à força, e vai cair. Certo? Durante a queda, ele vai adquirindo certos valores de velocidade que vão ser crescentes. Vou chamar aqui de V1 e V2, porque o movimento vai ser acelerado. O que é importantíssimo aqui entender é o seguinte: esses valores de velocidade que o corpo adquire durante a queda dependem exclusivamente do valor da força gravitacional e de mais nada, certo? Ou seja, não depende do corpo. Se o corpo tem 1 grama ou 10 toneladas, as velocidades que eles vão adquirir nessas posições serão as mesmas.
se forem abandonados à mesma altura. Certo? Isso é claro que eu estou desprezando o efeito do ar. Disso se trata a queda livre. A queda livre é um movimento que se realiza exclusivamente sob a ação da força da gravidade. E para que isso seja possível, eu tenho que desprezar o efeito do ar. Tudo bem? Vamos tomar agora uma segunda situação. Suponho que eu pego o mesmo plano elevado, o meu assistente de novo está aqui. Ele vai tomar de novo a pedra em suas mãos. E dessa vez ele não vai abandonar a pedra, ele vai lançar a pedra na direção horizontal. O que vai acontecer? Bom, a gravidade vai estar atuando sobre esse movimento também. Aqui está a gravidade, certo? Mas, dado que ele tem uma componente de velocidade agora na horizontal, essa velocidade ela não vai se desvanecer do nada. Ela vai se manter por inércia. Então o corpo vai continuar querendo ir para frente. Ele vai persistir nesse movimento horizontal. Mas a gravidade vai dizer para ele ir para baixo. Então ele vai fazer um movimento que chamamos de composto. Ele vai para frente e vai para baixo ao mesmo tempo. E com isso ele vai descrever uma curva. Certo? Durante a queda dele, as velocidades que ele adquire durante o movimento dele, a velocidade horizontal, vai permanecer a mesma. Porque o movimento se mantém por inércia, ou seja, na horizontal o movimento é uniforme. Mas na vertical é diferente, ele vai adquirindo velocidades cada vez maiores. Porque o movimento vai ser acelerado. Como eu disse aqui anteriormente, essas velocidades verticais, que seriam essas duas aqui, vou chamar também de V1 e V2, elas dependem exclusivamente da força da gravidade. Não vão depender se existe ou não uma componente horizontal. Para ficar mais claro, suponha que nesse mesmo caso o corpo tivesse sido abandonado, e nessa posição aqui precisamente, essa velocidade que ele teria adquirido se fosse abandonado seria igual, V1. Essas duas velocidades seriam as mesmas. E nessa posição aqui, seria a velocidade V2, seria igual. Porque depende da gravidade, a velocidade vertical, tá bom? E a horizontal permanece a mesma. É por isso que aqui é a grande sacada de Galileu Galilei, não? A componente de movimento vertical e a componente horizontal são independentes entre si e não interferem uma com a outra. E por que são independentes? Porque a velocidade horizontal depende da inércia e a vertical depende da gravidade. Tá certo? Vamos agora fazer um segundo lançamento. Deixa eu apagar esse Vzinho por aqui do lado. Vamos fazer uma velocidade agora maior, tá? Vamos supor que meu assistente lançou a pedra com mais força. Então a velocidade que a pedra adquire no lançamento vai ser maior. Aí então, o que acontece? A mesma coisa, só que a diferença é que a pedra vai mais longe e cai para cá. Ou seja, aumenta o alcance horizontal. E da mesma forma, durante a queda, as velocidades, vamos chamar de velhinha, não? Horizontais vão se manter as mesmas devido à inércia. E as velocidades verticais vão sendo adquiridas de acordo com a intensidade do campo gravitacional. Então, se eu tomo essas posições são equivalentes, essa velocidade V1 e V1 aqui, nesses dois lançamentos, vão ser as mesmas. Igual que essa primeira velocidade, se as posições são as mesmas, certo? E esse V2 aqui, nessa posição do segundo lançamento, vai ser igual à velocidade V2 do primeiro. Por que é igual? Porque depende da gravidade, gente. Tá certo? A tal grau que o tempo de queda da pedra, nesses três casos, vão ser os mesmos. O tempo depende mais da gravidade e da altura, nesse caso. Tá certo? Bom, é isso aí. Agora, vamos ver como é que a queda livre vai explicar o movimento orbital. Isso aqui, gente, é Galileu Galilei, como lhes disse. Ele apresenta esse resultado em 1638, num livro chamado Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências. Está lá essa conclusão, tal qual. Essa curva que é descrita na trajetória do corpo lançado é um arco de parábola. Galileu também demonstra isso. E essas conclusões vão ser uma pedra angular que vai permitir sustentar todo o desenvolvimento do que hoje chamamos mecânica clássica. Tá certo? É um divisor de águas
da física que havia antes de Galileu e o que há depois de Galileu. Bem, agora vamos sair da queda livre e vamos sim para o movimento orbital. Agora sim, vamos sair de Galileu e vamos para Newton, beleza? Bom, gente, para falar de movimento orbital, primeiro a gente tem que sair da Terra e ir para um asteroide de novo. Isso para poder explicar essa relação. E aqui eu vou fazer uma montanha de maneira bem exagerada, tá? Essa montanha ela tem uma altura que simula a elevação desse experimento mental que fizemos aqui atrás. A diferença é que a montanha tem uma altura muito maior do que essa elevação. Tudo bem? Eu vou pôr o meu assistente lá em cima da montanha e vou pedir para ele lançar a pedra, como ele lançou aqui. O que vai acontecer? A mesma coisa, a pedra vai fazer uma curva e vai cair, certo? Então vamos fazer a pedra aqui, ela faz a curva e cai, beleza? Aí eu peço para ele fazer um segundo lançamento, com uma velocidade maior. O que vai acontecer? A pedra vai cair, mas vai mais longe, certo? E cai no chão, mais longe e cai. Faça um terceiro lançamento com uma velocidade ainda maior. A pedra vai ainda mais longe, certo? E cai. Cada vez que eu vou aumentando a velocidade de lançamento, a pedra vai alcançando distâncias cada vez maiores, certo? Mas ela cai. Vai haver uma velocidade de lançamento tal que a pedra vai ser lançada, ela vai caindo e vai continuar caindo e vai cair indefinidamente, certo? Aí está o movimento orbital. Tudo bem? Para entender melhor isso, vamos voltar para a Terra. Vamos imaginar que isso aqui é a Terra agora, tá bom? Para entender como é que a gente lança satélite, né? Aqui está a linha do Equador. A gente quer lançar um satélite. O que a gente precisa para lançar um satélite? Eu preciso de uma altura, veja aqui, uma elevação, aqui tive uma altura, e preciso de uma velocidade, tá certo? Bom, no caso da Terra, para que um satélite entre em órbita, ele precisa de uma grande altura. Não adianta querer subir em cima de uma montanha aqui na Terra que não vai funcionar. Então o que a gente faz? Põe o satélite dentro de um foguete e o foguete se encarrega de lançar o satélite até a altura necessária para que ele entre em órbita. Aqui está meu satélite, tá certo? Depois que o foguete alcança essa altitude, ele ajusta o satélite na direção da órbita que o satélite tem que ter e dá um empurrão no satélite. Como o assistente empurrou a pedra aqui. Tá certo? Depois disso, o foguete abandona o satélite, como o assistente abandonou a pedra aqui. Bom, o satélite agora abandonado, o que ele pode fazer? Cair. Mas dada a grande altura e velocidade que ele possui, ele já não consegue alcançar a superfície da Terra. Então ele começa a cair e continua caindo eternamente. Aí está o movimento orbital. Tudo bem? Repito então, para estabelecer um movimento orbital, que eu preciso de uma grande altitude e preciso de uma velocidade. Tá certo? Uma velocidade, no caso, tangencial. Da mesma forma que nesse caso as velocidades horizontais são sempre as mesmas, porque elas se mantêm por inércia, com o satélite vai ser a mesma coisa. A velocidade que ele adquiriu pelo empurrão do foguete vai se manter constante devido à inércia. Tá certo? E a gravidade, onde é que está? A gravidade está puxando o satélite para o centro da Terra. Aqui. Certo? Aqui é a força gravitacional. Certo? É a força gravitacional que faz o satélite virar, fazer a curva. Se não fosse pela força gravitacional, a inércia faria o satélite em linha reta. E ele iria embora. Então, a cada momento do movimento do satélite, a inércia diz, vai para frente. A gravidade diz, vai para baixo. Aí o satélite faz a curva. Mas a força gravitacional não interfere na velocidade do satélite. Da mesma forma que as duas componentes de movimento, nesse caso, são independentes entre si e não interferem uma com a outra. Aqui vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Bom, haverá no movimento orbital uma componente de velocidade vertical também, mas ela é muito pequena se comparada à componente de velocidade horizontal. Para vocês terem uma ideia, a Estação Espacial Internacional, a ISS, nas suas siglas em inglês, ela orbita a Terra numa altitude de 400 km da superfície da Terra. E a velocidade dela, essa aqui, orbital, é da ordem de 27 mil km por hora. As velocidades orbitais são muito grandes,
São todos na ordem de milhares de quilômetros por hora, certo? Outra observação importante é que durante o movimento orbital, o satélite não precisa gastar combustível. Ele não precisa de um motor. Insisto, não existe nenhuma força atuando na direção dessa velocidade. Como aqui também não existe força atuando. Ou seja, o satélite faz o movimento sozinho. Da mesma forma com que a pedra cai sozinha aqui. Ou nesse caso, que ela faz essa curva, ela vai fazer sozinha. A gravidade que está puxando ela e a inércia. Essas são as duas coisas que formam essa trajetória. Tudo bem? Uma terceira observação é que muita gente pensa que os astronautas da Estação Estelar Internacional flutuam porque a gravidade aí é zero. Isso é falso, gente. A gravidade na Estação Estelar Internacional não é zero. É pouco menor do que a gravidade na superfície. Pouco menor, mas existe gravidade na estação. Se não tivesse gravidade, era ir embora, certo? O que está acontecendo com os astronautas da Estação Estelar Internacional? A estação está caindo, em queda livre. E os astronautas estão caindo junto com ela. Tal qual se uma pessoa estivesse dentro de um elevador e o elevador estivesse em queda livre. O que a pessoa dentro do elevador sentiria é como se ela estivesse flutuando. Mas não está flutuando, ela está caindo. Certo? Movimento orbital é movimento de queda livre. Tá certo? Como expliquei anteriormente, a queda livre é um movimento que se realiza exclusivamente sob a ação da força da gravidade. O movimento orbital é um movimento que se realiza exclusivamente pela força da gravidade também. Não tem nenhuma outra força atuando aqui. Tudo bem, gente? Agora sim, a gente pode ler o resto do enunciado da questão e ver qual é a alternativa correta. Beleza? Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho, antes de ler as alternativas, eu tenho que fazer duas observações agora. Forças dissipativas, a típica força dissipativa é a força de atrito. A força de atrito ela se caracteriza por ser uma força que sempre se opõe ao movimento, isso faz que a velocidade diminua. Ela sempre depende da existência de superfícies em contato. No caso do problema que estamos analisando, seria o contato entre o coelhinho e a atmosfera da Terra. E ela sempre dissipa a energia do sistema. Ou seja, ela retira a energia do sistema. As principais formas que o atrito tem de retirar energia seria através do calor. Observem que o motor de um carro, quando funciona, ele esquenta. Essa energia térmica é uma energia desperdiçada, gerada pelo atrito dos pistões do motor. E ela é desperdiçada por quê? Porque ela não foi convertida em movimento. Outra forma que o atrito tem de dissipar a energia de um sistema é a partir do som, da energia sonora. Pensem num liquidificador, por exemplo. Ele é muito barulhento, o que significa que tem muita energia sendo dedicada para produzir som. E essa energia não foi utilizada para fazer o movimento de rotação do liquidificador. Ou seja, também uma energia desperdiçada. Certo? Isso faz com que a força de atrito seja uma força que proíba ou impeça que o sistema seja conservativo. Em outras palavras, a energia inicial do sistema não será igual à energia final depois de um processo. Tudo bem? Agora, a segunda observação é a aceleração tangencial, que é a própria pergunta do problema. A tangente é uma reta que corta uma curva num único ponto. Está aqui. Ou a tangente, nesse caso, estaria aqui. Seria essa reta preta. Se ele pede o vetor aceleração tangencial, significa uma aceleração que está na direção da reta preta. Ou seja, a mesma direção do movimento. Bom, para ver a aceleração tem que ter força, certo? Para onde aponta a força, aponta a aceleração. Causa, efeito. Se eu empurro um corpo para a direita, o efeito produzido será para a direita. Já vimos que a velocidade orbital, essa velocidade aqui, ela não tem nenhuma força atuando. Da mesma forma que na horizontal, no exemplo que vimos aqui anteriormente, não tem força. Essa velocidade aqui se mantém por inércia. E aqui no movimento orbital é a mesma coisa, ela se manterá por inércia.
Não tendo força, não tem aceleração. Então a aceleração tangencial é nula. Vocês podem ver aí em cima no quadro, aqui em cima, no quadro, que a alternativa correta seria a alternativa A. Para explorar mais a questão, eu vou ler as demais alternativas. Como eu disse no início, é uma questão muito interessante. A alternativa B diz o seguinte: paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. Para ser paralela, ela tem que estar na direção da velocidade, ou seja, na tangente. E no mesmo sentido da velocidade, significa que a aceleração estará aumentando a velocidade do corpo, ou seja, eu tenho que ter uma força na direção do movimento do satélite. Isso não é certo, já vimos que não tem nenhuma força aqui. Mas para poder explorar mais, imaginemos que o satélite tem um motor, um foguete acoplado a ele, que permita aumentar a velocidade do satélite. O que é que aconteceria? Vamos supor que aqui eu tenho o planeta Terra e aqui eu tenho um satélite orbitando a Terra. Aqui está o satélite. Então a velocidade dele está para cá, tá? E eu tenho um foguete acoplado, então suponha que aqui é a turbina do foguete acionada, acelerando o satélite, ou seja, pé no acelerador, vai aumentar a velocidade. Se a velocidade orbital de um satélite aumenta, o efeito será um ganho de altura. Então, a cada volta que o satélite completa ao redor da Terra, ele vai ganhar altura, vai se afastando da superfície da Terra. Se eu não desligo o motor, ele vai embora e vai escapar do campo gravitacional da Terra e vai para o meio interplanetário. É assim que as agências espaciais enviam satélites para outros planetas. Eles continuam acelerando. Observe que é uma espiral que vai fazendo, não? Para poder aumentar a altura. O coelhinho da Mônica não faz isso, porque não tem motor. Para poder ganhar altura, eu tenho que gastar energia. Eu tenho que ter um motor para fazer isso. Sem um motor, o satélite vai ficar na mesma altitude, como foi o exemplo daqui. Tudo bem? Alternativa C diz paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. Bom, nesse caso, eu teria que ter uma força contrária à velocidade. Isso significa pé no freio. Vamos supor que eu tenho aqui a Terra. Vamos supor que eu tenho um satélite orbitando a Terra. Aqui. Bom, se a velocidade é para cá, se a força é contrária à velocidade, meu foguete está acionado nesse sentido, contrário ao movimento. Isso vai fazer a velocidade diminuir. Se a velocidade diminui, ele perde altura. O satélite vai perdendo altura a cada volta até que ele se queima na atmosfera. Um caso típico que acontece isso é quando consideramos o efeito da atmosfera terrestre. A atmosfera da Terra, que faço uma pausa para fazer uma observação, a atmosfera da Terra não tem um limite claro onde ela termina. Se estabelece por convenção um limite de 100 km, mas ela continua. As sondas Soyuz, quando regressam da Estação Estelar Internacional, elas começam a sentir a atmosfera a partir de uns 120 km de altitude, ou seja, a partir dessa altura elas começam a queimar. No entanto, a atmosfera vai muito além disso. Na órbita de satélites geoestacionários, por exemplo, que são satélites de comunicação, que é uma altitude média de uns 36 mil quilômetros da superfície da Terra, ainda tem atmosfera. Ela é muito rarefeita, mas ainda tem. E é o suficiente para impedir o movimento do satélite. É muito pouco, mas ela consegue interferir no movimento. E pouco a pouco o satélite vai perdendo altitude. Na Estação Estelar Internacional, por exemplo, de vez em quando, de tempos em tempos, eles têm que acoplar um foguete nela e acionar os motores para corrigir a altitude. Que a estação está a 400 km somente da superfície. Tudo bem, gente? Então, é isso. A atmosfera vai perdendo densidade gradualmente e não se sabe até onde ela alcança. Eu li um artigo faz pouco tempo dizendo que ainda na órbita da Lua, que estamos falando agora de 380 mil quilômetros da superfície da Terra, tem a atmosfera da Terra atuando aí. Eu fiquei até um pouco surpreso, porque não esperava que fosse tão longe. Não? Bom, vamos continuar lendo as alternativas. Alternativa D
certo? Aqui. Perpendicular à sua velocidade linear e dirigida para o centro da Terra. Bem, existe uma aceleração, ela é perpendicular e aponta para o centro da Terra. E ela se chama G, gravidade, certo? Ela aponta para o centro. Mas aqui a gravidade é o seguinte, como ela aponta para o centro, era chamada centrípeta. Estão vendo a palavra centro escondida aqui? Se aponta para o centro é centrípeta. Por que gravidade aponta para o centro? Porque a força gravitacional está apontando para o centro. Para onde aponta a força, aponta a aceleração. Não é o caso, porque o problema perguntou sobre a aceleração tangencial aqui. Se por acaso tivesse perguntado qual o vetor aceleração centrípeta do coelhinho, a alternativa correta é a D. Perpendicular apontando para o centro da Terra. Mas não é o caso, ele perguntou pela tangencial. E nesse caso, a tangencial é nula. Certo? E a alternativa E diz perpendicular à sua velocidade linear e dirigida para fora da superfície da Terra. Bom, para ser assim, eu teria que ter o foguete assim, apontando para fora da Terra. O motor ligado com a Terra às suas costas. E, no caso, o foguete vai orbitando a Terra, ele vai ganhando altura. Vai ganhando altura. E a órbita dele vai ser assim, vai afastando-se da Terra, como aconteceu nesse caso aqui. E tampouco isso é o caso. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Espero que eu tenha podido ajudar. Muito obrigado, agradeço muito a atenção de todos. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço muito um polegar para cima. Se vocês não gostaram, perfeito também, pode pôr o polegar para baixo. Se vocês quiserem acompanhar meu canal, façam a inscrição e acione o sino de notificações para que vocês sejam avisados quando suba novos vídeos. Minha proposta é essa, sempre, não é só resolver o problema, que esse problema que eu expliquei agora poderia ter resolvido em 1 minuto, em menos tempo, mas vocês não entenderiam nada. A ideia de resolução comentada é isso, é explorar todos os conceitos associados a um problema. Tudo bem, gente? Então, uma vez mais agradeço, espero que vocês tenham um bonito dia e até a próxima. Tchau!